Pessoal, boa noite, a paz de Cristo, uma noite abençoada de quarta-feira, que o Senhor possa ministrar algo aos nossos corações pela graça e pela misericórdia dele. O texto base aqui para essa mensagem está em Daniel capítulo 6, no versículo 14, diz assim a Bíblia: ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs, dentro do seu coração, livrá-lo. E até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, e nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Meus irmãos, era uma lei e uma lei irrevogável. Foi dito que se alguém, dentro de um prazo, estivesse orando a qualquer outro Deus, que não aquilo que foi determinado pelo rei, e essa pessoa seria lançada dentro da cova dos leões. Foi feita uma articulação, porque sabia-se que Daniel costumeiramente orava 3 vezes ao dia, com as janelas abertas, e todo mundo via. Certamente quem passava perto do edifício onde ele morava, da casa dele, via ele orando. Então foi feito justamente essa articulação política, podemos dizer assim, espiritual, por que não, para tentar fazer um edito. E foi feito esse edito, foi levada essa intenção, esse intuito, esse edito, essa possibilidade ao rei, e o rei assinou. O rei foi lá e decretou. E uma vez feita a lei, ela não poderia ser revogada nem mesmo pelo rei. Então o que acontece é o seguinte: Daniel, ele ora como costumeiramente orava 3 vezes ao dia, e não só isso, da maneira que ele orava, não somente as quantidades de vezes, mas da forma. E ali é visto que Daniel estava orando e ele é conduzido até a cova dos leões. E quando o rei fica sabendo, o rei se angustia, o rei se entristece demais quando ele ficou sabendo das palavras que Daniel seria preso, que Daniel ia ser lançado na cova. Ele ficou muito penalizado a favor de Daniel. A palavra fala que ele propôs no seu coração livrar Daniel, e até o pôr do sol ele trabalhou para salvá-lo. Ou seja, ele passou o dia inteiro trabalhando, o dia inteiro ali tentando arrumar um meio de livrar Daniel. Porém, aqueles homens ali chegaram, os seus servos chegaram e falaram: olha, não dá para poder mudar não. A lei feita, a lei medo persa, o edito ou decreto que o rei estabelece, ele não pode ser mudado. Então, por mais que o rei tentasse, ele não conseguiria livrar Daniel. Que situação, né? E às vezes na nossa vida nós passamos por situações assim, onde existe um juízo determinado, onde existe algo que vai acontecer, não pode ser revogado. E é interessante porque não é a única vez que isso acontece na Bíblia. Lá em Esther haveria um juízo, também uma lei persa que foi editada pelo rei Assuero, e o juízo seria sobre o povo de Israel. Ele não poderia desfazer a lei, porque a lei ela não podia ser revogada. Naquele caso lá, ele dá uma outra ordem, uma outra lei é feita para que os judeus, os hebreus ali pegassem armas e se defendessem contra aquela execução que tinha dia, data, tinha hora. Nesse caso aqui, não teve jeito, Daniel foi parar na cova. Quantas vezes nós lidamos com situações onde o homem, por mais que tente nos ajudar, por mais que tente fazer, ele não pode nos livrar. Por mais que o homem tente trabalhar ao nosso favor, o único que pode mudar o cenário é o próprio Senhor. Às vezes é necessário passar por covas, às vezes é necessário entrar dentro da cova. Está na agenda de Deus um ingresso para que você viva uma cova dos leões. Daniel teve que viver, Daniel teve que entrar, e o Senhor foi quem cerrou a boca dos leões, porque o rei nada pôde fazer. O rei, ele se inquietou, ele trabalhou, ele fez, ele tentou de todas as maneiras, mas não conseguiu. Mas uma vez que Daniel entrou na cova dos leões, não era mais o rei quem trabalhava por ele, e nem mesmo Daniel por si só. Era o próprio Deus quem trabalhou por Daniel, o Deus que trabalha por aquele que nele espera. Nessa noite não é você quem vai trabalhar, não é homem algum quem vai fazer por você. Você talvez esteja vivendo uma cova dos leões, talvez esteja vivendo uma situação de desespero, de limitação, de preocupação, de medo, de tudo que é dificuldade, mas existe um Deus que trabalha por você. Ainda que o juízo não possa ser revogado, ainda que o juízo editado, ainda que a destruição que esteja acontecendo não possa ser desfeita, Deus está contigo no meio desse processo.
Deus está contigo no meio dessa provação. Deus, Ele não, eu sempre digo isso, né? Nos prometeu que não passaríamos por provações. Pelo contrário, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. Nós vivemos aflições, nós passamos por dificuldades, nós enfrentamos covas, nós enfrentamos fornalhas, tempestades, adversidades, mas o Senhor está contigo, minha irmã. O Senhor está contigo, meu irmão. Eis que não dormirá aquele que te guarda. Eis que não dormitará o que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua força e a tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. É Deus quem está com você nesse processo. Ele sabe quantos leões que tem aí rugindo. Eu costumo dizer que o maior jejum que tem ali no livro de Daniel, o pessoal fala muito, né? O jejum de Daniel, o maior jejum que tem ali é o jejum dos leões, que não devoraram Daniel. Não devoraram. E Deus faz isso. Deus permite a fornalha, mas ninguém sai queimado. Deus permite que a cobra morda, mas a pessoa não sai envenenada. Deus permite que entre na cova dos leões, mas os leões não provocam um arranhão. Deus, ele tem essa atitude divina. Ele permite você passar pela situação extrema, mas ele não permite que a situação extrema te atinja e te traga danos. Isso não é para a sua destruição. Isso não é para a sua ruína. Isso não é para a sua derrota. Daniel, ele entrou na cova dos leões. Um homem simples, um conselheiro, um sábio da Babilônia. E ele saiu exaltado da cova dos leões. As provações em Deus, elas têm essa incrível capacidade. Elas não são só apenas provações, elas são promoções. Lembra de Davi? Davi não era nada antes de Golias. Golias foi o grande upgrade, foi o pulo do gato, foi o trampolim, foi a guinada na vida de Davi, porque as provações em Deus, elas não são apenas provações, elas são promoções. Deus não está só te provando, Deus está te promovendo, Deus está te exaltando, Deus está mudando completamente a sua vida através desse gigante, através dessa cova, através dessa fornalha, através dessa luta que você está passando. As provações em Deus não são apenas provações, são promoções. E Daniel, ele viveu aquilo porque era necessário que ele vivesse aquilo. Ninguém faria nada e não conseguiria fazer, porque o homem, quando quer fazer aquilo que não é a vontade de Deus, ele pode tentar de todas as formas, não vai conseguir. E o Senhor queria que ali Daniel estivesse. Talvez seja essa a condição, seja esse o lugar que Deus queira que você esteja. Por mais assombroso que seja, por mais temeroso que seja, por mais difícil que seja, talvez seja essa cova. Mas quando ele te tirar daí, assim como ele tirou Daniel, haverá exaltação, haverá uma mudança na sua vida, haverá uma transformação completa em todas as áreas. Deus, ele agiu por Daniel. Não foi o rei quem trabalhou, foi o Senhor. E esse mesmo Deus imutável de Daniel é quem está trabalhando na sua vida, é quem está trabalhando nessa situação. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nessa noite de quarta. A paz do Senhor Jesus.